E aí galera, vamos aí para mais uma aula de matemática com o professor Claudio Vanez. E hoje nós vamos estar iniciando o nosso estudo de geometria, tá? Dentro desse estudo de geometria, nós vamos estar vendo ponto, reta e plano, tá? Essa vai ser a nossa aula de hoje. Iniciamos com a seguinte pergunta. Você já teve uma ideia intuitiva? De repente você esteja se perguntando, o que seria essa ideia intuitiva? Eu tenho certeza que vocês, no dia a dia, já tiveram sim essa ideia intuitiva. Então vamos tentar aqui esclarecer para você. Ter uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Ao observarmos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo e nos ajudam a compreender a realidade. Dentro da geometria, algumas ideias elas são intuitivas. E dentro dessas ideias intuitivas da geometria, nós podemos dizer que o ponto, a reta e o plano estão inseridos nessas ideias intuitivas, correto? Vejam só, aqui nós temos alguns exemplos aqui dessas ideias intuitivas. A corda do berimbau, bem esticada, dá a ideia de uma reta. Então, a ideia intuitiva de uma reta seria o quê? A corda do berimbau. O berimbau, para quem não conhece aí, é um instrumento utilizado na capoeira. Aí deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Essa corda aqui, ó, que seria a ideia intuitiva de uma reta, tá? Ou se você pegar uma corda de armar uma rede, exemplo, se você esticar ela, isso aí vai dar a ideia de quê? De uma reta, correto? Cada estrela dá a ideia de ponto. Observem ao seu redor. À noite, se você observar as estrelas, cada uma dessas estrelas aí, ela dá a ideia de quê? De um ponto. E a superfície de um campo de futebol, ela dá a ideia de um plano, tá? Então, se você observar dentro da sua casa, você está na cozinha, o chão da cozinha, ela te dá uma ideia de quê? Do plano. Uma das paredes dá a ideia de outro plano. Cada uma das paredes dá a ideia de um. Essas ideias intuitivas, elas são chamadas de noções primitivas e são aceitas sem definição na geometria. O ponto não possui dimensões e sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto, como vocês podem perceber aqui, ó. Ponto A é representado pela letra do nosso alfabeto, a letra maiúscula, tá? Ponto B também é representado pela letra do nosso alfabeto maiúscula, B, e assim por diante. Se você tiver outro ponto que quiser representar, você vai utilizar uma das letras do nosso alfabeto, tá? A reta ela é imaginada sem espessura, não tem começo e nem fim, ou seja, ela é ilimitada nos dois sentidos. É impossível você desenhar uma reta no papel em qualquer em qualquer outro lugar, tá? Então, por esse motivo de ser infinito e impossível de você desenhar, nós fazemos assim as representações, tá? De uma parte dessa reta, e nós indicamos sempre essa figura, essa reta, com a letra do nosso alfabeto, só que agora o que? Minúscula. Como vocês podem perceber aqui, ó, reta R, tá? E reta S. Vocês observam que as letras que representam essas retas, elas são o que? Minúsculas, tá? O plano, como vocês viram agora há pouco, a gente dando a ideia intuitiva de ponto, reta e plano, o plano ele é imaginado sem fronteiras também, como a reta, só que em ambos os lados, tá? Aliás, para cima, para baixo, para o lado, para qualquer direção que você imaginar, o plano ele é o que? Infinito. E nós representamos esse plano com as letras do alfabeto grego, tá? Nós indicamos com as letras minúsculas do alfabeto grego.
alfa, beta, gama e assim por diante, tá? Então está aí a representação de um plano. Aqui é o plano que alfa. Se eu fosse representar outro plano aqui, ó, imaginamos aqui, ó, aí seria o que? Plano beta. Se eu fosse representar outro plano aqui, ó, seria o que? O plano gama e assim por diante. São representações, pessoal, de parte dessa figura. Como vocês viram, a reta e o plano não tem como você desenhar, por quê? Porque eles são infinitos, tá? É infinito, você não tem condições de desenhar algo infinito. Então nós colocamos aqui representações para te dar a ideia do que é um ponto, do que é a reta e do que é o plano. Interessante nós sabermos também as posições relativas de duas retas em um plano. Coloquei aqui um esqueminha de algumas ruas, como vocês têm aí no bairro de vocês, na casa de vocês, tá? Este esquema de ruas é parte da planta de uma cidade e as ruas representadas nos dão a ideia de retas. A rua 7 de setembro, tá? Vamos tentar identificar aqui, deixa eu colocar em outra cor para destacar melhor, tá? Vamos ver onde é que está a 7 de setembro. 7 de setembro é justamente essa aqui, ó, tá? Só para vocês identificar. Essa que eu destaquei é 7 de setembro. E a Avenida República representam ruas que nunca se cruzam. Essas duas aqui, ó. Vocês observam que elas não se cruzam, tá? Dizemos que essas ruas são paralelas. O mesmo ocorre com a rua 7 de setembro e a Avenida Independência. Aqui, ó, 7 de setembro e a Avenida Independência. Elas não se cruzam, correto? A Avenida da Liberdade cruza a rua 7 de setembro. Cadê a Avenida da Liberdade? Essa daqui, ó. Ela cruza a Avenida 7 de setembro, justamente nesse ponto aqui, ó. Então elas se cruzam, tá? Dizemos que essas ruas são concorrentes. O mesmo ocorre com a Avenida da Liberdade e a Avenida da Independência. Vamos lá, ó. Independência e Liberdade, elas se cruzam aonde aqui? Então esse tipo de relação entre as retas é que nós vamos classificar e tentar entender agora, correto? Retas paralelas. O que são retas paralelas? As retas R e S, como vocês podem perceber aqui, ó, estão contidas no plano alfa, não possui ponto em comum. Não possui ponto em comum. Vocês observam que elas não se cruzam. Então, quando elas não se cruzam, elas são ditas o quê? Paralelas. E nós representamos da seguinte forma: R é paralela a S. Retas concorrentes. As retas RT contidas em alfa, como vocês podem perceber aqui, possuem um único ponto comum, que é o ponto B. Aliás, ponto A. Olha aqui, ó, tem um ponto em comum aqui que é o ponto A. Então, se tem apenas um ponto, eu digo que essas retas são o quê? Concorrentes. Tá? É importante lembrar que as retas R e T são denominadas retas concorrentes ou secantes. Indicamos R concorrente a T. Observação, tá? Importante isso aqui. A reta ela é imaginada sem começo nem fim. Esta figura representa retas concorrentes ou secantes, correto? Então vocês podem perceber aqui, ó. Então se eu tenho lá uma reta nesse sentido e tenho uma reta nesse outro sentido, aí vocês observam o seguinte: isso aí é apenas uma representação. Ah, professor, mas aí não tem nenhum ponto em comum entre essas duas aí. Mas se você prolongar a reta B e prolongar também a reta A, você vai observar que vai ter um ponto em comum. Então é importante vocês terem essa percepção. Aqui, ó, se eu prolongar a reta R e a reta S, elas vão continuar
sem ponto em comum. Eu posso prolongar para ambos os lados. Elas sempre vão continuar sem ponto em comum, mantendo sempre a mesma distância entre as duas. Agora, as concorrentes, na representação, você tem que ficar atento a isso aí, tá? Retas coincidentes. O que seria retas coincidentes? Duas retas A e B podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, nós dizemos que A e B são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó, você tem a reta A, que é coincidente com a reta B, ou seja, não dá para você identificar aí quem é a A e quem é a B. Elas são coincidentes, elas ocupam o mesmo espaço, o mesmo local dentro do plano alfa. Importante lembrar o seguinte: retas paralelas não têm nenhum ponto em comum. Retas concorrentes só têm um único ponto em comum. Retas coincidentes, todos os pontos são comuns, ou seja, todos os pontos pertencem às duas retas. Correto, pessoal? Então, essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aqui à disposição. Um abraço e até a próxima oportunidade.